Olá, estamos de volta para tratar de regra de 3 composta. Então, existem problemas que devem ser resolvidos com mais de uma regra de 3. São os problemas de regra de 3 composta. E nada melhor para tratar da regra de 3 composta é através de um exemplo. Então, nós temos o exemplo que diz o seguinte: 40 operários em 6 dias, trabalhando 4 horas por dia, consegue terminar um serviço. Quantos operários farão o mesmo serviço em 12 dias se eles trabalharem 8 horas por dia? Então vejam que não é aparentemente um problema muito simples de resolver. Primeiramente porque nós temos três grandezas diferentes. Nós temos a grandeza operários, dias e horas por dia. Então nós temos 3 razões diferentes. Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com relação à regra de 3 simples, que é coletar os dados e tentar montar uma tabela. Então, na primeira informação que nós temos, ela é completa. Então nós vamos separar aqui em operários, dias e horas por dia. Horas por dia. O problema nos diz que nós temos 40 operários trabalhando 6 dias, trabalhando 4 horas por dia. Então nós temos a primeira informação completa e ele quer saber quantos operários, quanto é o valor desconhecido, então é o nosso X, trabalhando 12 dias, 8 horas por dia, vão terminar essa obra. Então, quantos operários eu preciso trabalhando 12 dias, 8 horas por dia para terminar essa mesma obra? Então, a situação é essa. Então, vamos pensar. Nós vamos usar uma estratégia que é de supor que eu quero saber quantos operários trabalhando 6 dias, 8 horas por dia eu consigo ter. Porque aqui eu já tenho a relação de 40, 6 dias e 4 horas por dia. Então, se a gente pensar só nos 6 dias, quantos operários eu teria? Então, nós vamos pensar nessa relação e vamos esquecer, por enquanto, os 12 dias. Então, nós vamos remontar o nosso problema da seguinte forma. Nós temos 40 e x. Vamos congelar o nosso C, que são os nossos dias. E depois, do outro lado, nós vamos ter 4 horas e 8 dias. Então, analisando essa situação, podemos perceber que tudo agora está relacionado aos 6 dias, sendo que a primeira informação nós já temos. A segunda é x em relação a 6 dias e em relação a 8 horas por dia. Então, analisamos agora, precisamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então percebam que as minhas horas por dia, elas dobram, elas aumentam em dobro, né? Então o que vai acontecer com a minha quantidade de operários? Eu vou precisar de mais operários ou de menos operários? Se eu estou dobrando o meu número de horas de trabalho por dia, levando em consideração os mesmos 6 dias. Logo, só pode diminuir a minha quantidade de operários. Eu estou dobrando a quantidade de horas, eu vou dividir pela metade a minha quantidade de operários. Então vamos ver se essa divisão realmente é verdadeira. Vamos montar nossas razões e a nossa proporção. Se é inverso, x está para 40, assim como 4 está para 8. Então temos que a nossa conhecida multiplicação cruzada
onde teremos 8 vezes x igual a 40 vezes 4. X é igual a 40 vezes 4 dividido por 8. Ou seja, x é igual a 160 dividido por 8, onde teremos x igual a 20 operários. Então, nesse primeiro momento, nós temos x igual a 20 operários. Então, nós encontramos a relação em relação a 6 dias e 8 horas por dia. Então, nós temos 20 operários trabalhando 6 dias, 8 horas por dia. Mas o problema quer saber quantos operários nós precisamos trabalhando 12 dias em relação a 8 horas por dia. Então, nós temos que remontar a nossa estrutura de cálculo. Então, a nossa nova estrutura é a seguinte: x operários trabalhando 6 dias durante 8 horas por dia. Então, na verdade, esse x aqui, né, nós encontramos já essa quantidade do x nos nossos cálculos anteriores, que é, na verdade, os nossos 20 operários. Então, nós encontramos os nossos 20 operários, certo? E o problema, na verdade, que é, desde a pergunta anterior, inicial, é saber quantos operários eu preciso para trabalhar em 12 dias durante 8 horas por dia. Então, agora eu tenho a mesma quantidade de horas para as duas situações que são diferentes. Ou seja, agora eu posso anular, trabalhar, congelar essas horas e trabalhar só com duas grandezas, que são as grandezas operários e dias. Mas, primeiramente, novamente, nós precisamos analisar se essas grandezas são inversa ou diretamente proporcionais. Então, vejamos, se eu vou trabalhar 12 dias, eu estou aumentando o meu número de dias. O que vai acontecer com a minha quantidade de operários? Eu tenho mais dias para fazer essa obra em 8 horas por dia. Se eu tenho o dobro de dias, eu vou diminuir a minha quantidade de operários também pela metade. Então, vamos ver se isso realmente vai acontecer, se é pela metade. Então, montando a nossa proporção, nós temos que y está para 20, assim como 6 está para 12. Então, 12 vezes y é igual a 20 vezes 6. Y, então, é 20 vezes 6 dividido por 12, que é 2 vezes 6, onde nós podemos simplificar 6 por 6, que dá 1. 2 dividido por 2 é 1. E 20 dividido por 2 é 10. Desculpe, coloquei aqui 2, mas é 10. Então, na verdade, tem que colocar um 10 aqui, onde 10 vezes 1 é 10. Então, a nossa quantidade, na verdade, de operários que o problema quer é de 10 operários. Então, o problema está respondido, porque nós precisamos de 10 operários trabalhando em 12 dias em 8 horas por dia. Então, essa é a pergunta inicial do nosso problema, que acabou de ser respondida. Então, esse é um problema de regra de 3, que está aí, regra de 3 composta, que está no nosso dia a dia, nosso convívio. Assim como outros vão aparecer, e vocês tenham esse como base para tirar as suas dúvidas e efetuar os seus cálculos. Espero que vocês tenham compreendido, façam um bom aproveito desse conteúdo, dessa videoaula, e nos veremos na nossa próxima videoaula. Um abraço e até mais!